que é reencarnar para vocês? Já tiveram 2 aulas, né? Então, o que seria reencarnar? Voltar para a carne, né? Retornar para a carne. E aí, a gente tem que pensar, quem é que volta, né, para a carne? Quem é que volta? O espírito, a essência, né? É aquele que traz a sua bagagem. Não eu, Sílvia, vou reencarnar de novo, eu, personagem. Então, quem reencarna é o espírito. E ele vem para esse ciclo de aprendizado. É muito mais fácil e também lógico a gente entender reencarnação sobre esse ponto de vista de aprendizado, de educação, e não como um processo punitivo de que estamos aqui para pagar. Porque, senão, até quem não é espírita fala assim, eu devo ter sido muito ruim para estar passando por isso, né? Estou aqui para pagar mesmo alguma coisa. Então, enquanto a gente não sai desse protocolo psíquico, de fato, a gente acaba passando por experiências de cunho negativo, ou que vão levar a gente para esse entendimento de que eu estou aqui para pagar por algo. Então, se a gente encarar como um processo de aprendizado, nós somos espíritos criados ignorantes, né? E aí a gente vai para o nosso processo de aprendizado, que é integrar habilidades para que a gente possa evoluir. E o que seria integrar habilidades? Seria passar por experiências, às vezes experiências muito semelhantes, até que você, de fato, seja capaz de integrar ao seu espírito, a quem você é, a sua essência, uma competência, né? Uma atitude, uma virtude. Então, você vai começar a integrar coisas que vão te ajudar na sua evolução. Ela é original. Por que ela é original? Porque é sempre um novo personagem. É um novo personagem que vai encarnar numa nova época, talvez com a nova família. Se for uma família semelhante, às vezes os papéis são invertidos. Cada um ali já viveu, já traz seu cabedal de experiências e também já não é mais o mesmo. Às vezes é uma nova cultura, né, uma nova sociedade. Então, por isso, é sempre original. A cada reencarnação, o espírito vai forjar, vai coagular, vai formar um novo personagem, né? E esse personagem é original, não é igual ao outro. Apesar de, na essência, ser aquele espírito. Tá, gente? E ela é limitada. E aí a gente pensa assim, limitada até quando? Até quando for necessário o aprendizado. A gente não sabe, tem coisas que a gente não tem como responder aqui aonde estamos. O que sabemos é, a princípio, nós que estamos aqui neste orbe, na Terra, precisamos da reencarnação, precisamos da vivência na dimensão material para que, sim, a gente possa evoluir, integrar essas habilidades. É necessário esse contato com a matéria. Pergunta. Ô, Sílvia, eu venho de uma construção de doutrina espírita mais tradicional. E aqui, às vezes, quando eu saio, minha cabeça, eu sinto que minha cabeça foi... Alguns conceitos foram desconstruídos. Sim. E eu percebo que coisas novas estão começando a despertar dentro de mim. O que eu vou perguntar agora, até me corrija, fique à vontade, porque é quando minha cabeça ferve e me desconstrói um monte de coisa, está correspondendo ao meu propósito de estar aqui, porque eu não quis parar o meu processo de aprendizagem. Sim. Então, veja, quando diz limitada, a gente sabe porque tem um tempo cronológico para a nossa estada aqui na Terra. Sim. É isso, não é? Correto? É isso. Certo. Mas é muito comum a gente ouvir que determinado espírito está na moratória.
Aqui, vocês assimilam esse conceito de moratória também? Não dessa forma. Como é que você entende a moratória? A moratória eu entendo como sendo um tempo extra que vai além do seu processo de programação. Naquela determinada... Exatamente, naquela determinada existência, Sim. digamos assim. Né? Então, isso pode ocorrer? Pode. Porque você planeja uma coisa, a gente vai falar um pouco mais adiante, a gente planeja, mas nesse planejamento tem que ter uma certa flexibilidade. E sim, estamos aqui encarnados, mas somos espíritos. Ao dormirmos, a gente também volta, né, à dimensão espiritual. E aí, a depender da programação, todo mundo fala que Divaldo Franco está na moratória, né? A depender da programação espiritual, daqueles projetos, né? Pode ser dito dessa forma, ó, então vamos delongar um pouco mais para que esse projeto caminhe mais um pouquinho, já que esse projeto é importante para essa encarnação. Existe um objetivo, um propósito envolvido nisso. Tá? Então, mais alguma pergunta? Por enquanto, não, né? E aí eu trouxe esse slide que fala um pouco... eu coloquei no slide como eu entendo esse processo de reencarnação ao longo dos milênios. Então, lá atrás, há 2,5 bilhões de anos atrás, essa Terra, né, começou a surgir a célula, uma unicelular. Né? E aí, na verdade, existiu antes o princípio espiritual. Aqui aponta? Tem apontador? Um laserzinho. Então, essa bolinha amarelinha aqui seria o princípio espiritual, que forjou essa matéria. A matéria que era possível ele forjar. E, a partir daí, ele começa as suas experiências, que podem ser, a princípio, trocas químicas. E ele vai integrando isso, e aí esse princípio espiritual vai sendo capaz de forjar um corpo físico, né? Uma matéria mais compatível com a sua evolução. E assim evoluímos. Também há aqui esse elemento intermediário, que seria um perispírito rudimentar, né? Um elemento intermediário rudimentar, que serve de ligação do espírito com a matéria. E aí a gente vai evoluindo ao longo dos reinos vegetal, animal, até chegar ao hominal. Então, passamos por todos esses reinos e vamos gradativamente construindo um espírito com mais habilidades, né? Um princípio espiritual com mais habilidades, um perispírito onde já vai se formando uma mente rudimentar e um corpo físico cada vez mais capaz de passar por experiências cada vez mais complexas, até que chegamos no reino hominal. E aqui nós já temos a consciência de si, nós já formamos uma consciência, então a gente já tem um aparelho psíquico, uma mente mais elaborada. Mesmo lá atrás, nos primatas, eles já tinham essa consciência de si, que é se diferenciar do meio, saber, eu sou diferente desse meio que eu vivo. Nessa fase inicial de princípio espiritual, não existe uma diferenciação do meio. As reencarnações também, elas são automáticas. E você vive no automatismo psíquico. Então, você não se diferencia do meio, vive nesse automatismo, desencarna, reencarna automaticamente, até que a gente vai evoluindo essa mente e formando o princípio da consciência. E aí estamos no reino hominal.
E seguimos nesse reino nominal, integrando cada vez mais habilidades para que a gente possa ir pouco a pouco evoluindo. E ainda em relação ao processamento da reencarnação, eu trouxe essas duas frases. Uma de Allan Kardec que fala: a união do corpo físico ao perispírito começa na concepção, mas só se completa na ocasião do nascimento. Isso está no Livro dos Espíritos, naquelas perguntas entre 166 e 170. E aqui eu trouxe uma outra frase de Zalmino Zimmermann, que é o autor desse livro, Perispírito, que é um livro que fala só sobre o perispírito e suas funções, é um livro bastante interessante, onde ele fala: cada espírito é único, com sua história própria, a atrair recursos e possibilidades que condizem com sua necessidade evolutiva. E, por fim, esse texto de Adenauer que fala, que está no livro de vocês, né, do livro daqui, do ciclo básico. O processamento reencarnatório ocorre de forma natural. Leis automáticas atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação, sem necessariamente a atuação de qualquer agente externo. O organismo humano está preparado para, ocorrendo a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, o espírito reencarnante, por si só, através do seu perispírito, será o agente das mudanças físicas necessárias ao seu progresso durante o processo de divisão celular. Então, é isso que a gente vai falar um pouco. O microfone aqui. É sobre isso que a gente vai falar muito nessa aula, né? Como se dá esse planejamento e esse processamento. Boa noite a todos. Olá, Francisco. Eu, pelo pouco que eu já entendi, quando o corpo morre, por exemplo, eu sou esse personagem, Tadeu. Quando esse corpo aqui morrer, Tadeu ou você, Francisco? Eu sou Francisco Tadeu. Tá. Então, assim, eu imagino que o meu perispírito, com esse formato ainda dessa personagem, sim, vai sair desse corpo, o meu perispírito de Tadeu. Isso. Aí vai ficar alguns anos, ou menos, por aí, isso, na forma espiritual, perispiritual, de Tadeu. Primeira pergunta. Quando esse perispírito de Tadeu sair daqui, vai ficar alguns anos com esse formato de Tadeu? Isso depende de você, Tadeu, né? De como você vai chegar lá, qual o seu entendimento, como vai se dar a sua ampliação de consciência, o que é que vai chegar para você de memórias anteriores e como essas memórias anteriores vão incorporar você. Então, quando a gente fala aqui que na dimensão espiritual, quando você lá chega, você pode formar um novo personagem, é porque, de fato, existe uma ampliação da consciência, um acesso a memórias anteriores, de personagens anteriores, que podem fazer com que você agregue a Tadeu outras vivências suas, outras habilidades que você nem se deu conta ao longo desta encarnação. E aí você pode não ficar exatamente Tadeu, entendeu? Entendi. E isso depende de como você como é o seu entendimento quando você chegar lá. Se a pessoa chega e ainda não tem um entendimento, às vezes não tem um entendimento adequado, nem que desencarnou ainda, então pode ser que essa pessoa precise ainda de muito auxílio, que ela vá ficar ainda algum tempo em áreas de cuidado hospitalar, né? Passar por um tempo até que ela possa ter acesso a essas memórias. Aí isso pode demorar algum tempo. Então, só para completar. Então, quando eu já entendi muito bem, obrigado, vou ficar algum tempo, talvez me transformando por conta dessa expansão de consciência. Sim. E um belo dia eu vou voltar.
Lá provavelmente nós somos herdeiros de nós mesmos. Lá provavelmente você vai estar num local onde corresponda à sua sintonia e vibração. Então, provavelmente você vai se envolver com algum trabalho também, vai se aproximar de pessoas que são afins a você e vai continuar a sua vida lá. Nós continuamos nessa evolução também na dimensão espiritual, continuamos evoluindo, até que vai chegar um momento que você vai planejar uma nova reencarnação. Ok, Isso obrigado. Varia. Tá? Então, assim, eu desencarno, expande. Expande a sua Expande consciência. minha consciência, eu vou me lembrar de um bocado de coisa que eu já fiz. Quando eu voltar, comprime de novo, esquece tudo de novo. É isso que a gente vai falar em um pouquinho. Não significa que você vai lembrar absolutamente de tudo pelo que está descrito lá. Existem pessoas que têm uma estruturação melhor da mente e que conseguem ter acesso sem que isso cause nenhum afligimento maior. Né? E existem pessoas que não podem ter acesso a determinadas memórias para não ter um desequilíbrio psíquico. Posso fazer mais só uma perguntinha? Pode. Por exemplo, quando eu desencarnar, no momento do meu desencarne, vai ser com esse perispírito dessa forma. Sim, exato. Eu vou encontrar algumas pessoas com quem eu convivi? Eu sempre espero que a gente encontre, né? É? Em geral, pessoas que são afins com a gente, amigos, familiares, que existe esse laço de amizade, esse laço de amor. Espero que sim, em algum momento a gente reencontre. Mas isso pode demorar muito, às vezes, porque às vezes existem desencontros, entre aspas. Existe você estar desencarnado e a outra pessoa muito amiga ou muito amada pode estar encarnada. E aí, quando ela desencarna, você já está reencarnando de novo. Então, pode ver. Pode ser que demore uns 400 anos. Ok, obrigado. Nada. Boa noite, Silvia, tudo bem? Boa noite. Veja bem, a gente entende que tem o reino nominal, certo? E aí estamos no reino, por exemplo, um espírito evoluído, já no reino das energias, ele sente, existe a necessidade nesse planeta de ter uma reencarnação dele. Ele baixa de vibração e reencarna aqui. Chega aqui, ele passa pelos mesmos testes e aprovações que todos nós iremos passar, correto? E aí, nesse processo, ele, por mais que seja do reino das energias iluminado e tal, aí ele vai e sucumbe na missão dele. Ele vai por outro viés. Esse espírito, ao retornar, depois de desencarnar, ele adquire karma ou ele, sabe? Karma é uma palavra... Assim, no sentido de ele, assim, ele termina se atrasando, repetindo repetindo de básico, ano. Gente. Olha só. Se a gente está falando de uma pessoa que já conseguiu um certo estágio de evolução, você está me dizendo que essa pessoa vai regredir. Eu não espero que isso aconteça, porque se uma pessoa já chegou a um determinado nível de evolução, digamos assim, ela já chegou a uma estruturação melhor da sua mente, ela já tem integrado ao seu espírito atitudes e virtudes e habilidades que o tornam mais capaz. Então, mesmo que ele chegue e ele passe por experiências mais difíceis, ele, muito provavelmente, ele vai conseguir, mesmo passando por situações mais difíceis e desafiadoras, ele vai conseguir passar dessas situações e chegar ao seu objetivo, se ele já tem essas habilidades e virtudes lá integradas. Se ele sucumbiu, como você falou, é porque, de fato, aquilo não estava integrado ainda, o que não tem nenhum problema. Não significa que ele adquiriu karma de forma negativa. Significa que ele, como qualquer outro ser humano, tem as suas tendências e predisposições, e ocorria a possibilidade dele passar por determinadas coisas, né, que iriam deixá-lo em situação mais difícil, e, naquele momento, uma predisposição dele, de fato, ocorreu. Né, uma predisposição negativa, de fato, ocorreu. Significa que ele vai continuar a trajetória dele,
desencarnou, continua, entendeu o que é que passou, viu se conseguiu, de fato, até o determinado momento do desencarne, transformar aquela situação em uma habilidade, e aí ele vai, de novo, fazer um planejamento. Mas continue. Necessariamente nesse planeta. Enquanto nós estivermos, né, sintonizados e vivendo nesse orbe, nós somos espíritos que ainda necessitamos dessa encarnação. Tá? Então, de fato, nós não atraímos a nossa realidade, nós forjamos a nossa realidade. Então, se aquela pessoa não conseguiu forjar uma realidade, ou forjou uma realidade que falasse que foi o contrário do que ele imaginou, ou do que ele veio fazer, é porque aquilo corresponde a ele, àquela pessoa. E não tem nada de errado, ele só vai continuar no caminho dele de aprendizagem. Vamos lá. Fases da reencarnação. Essa é uma divisão que Chico Xavier fez, né? Na verdade, André Luiz fez por Chico Xavier, falando sobre as fases da reencarnação. É uma divisão didática, mas só para a gente ter um entendimento melhor, né? Elas não necessariamente ocorrem exatamente dessa forma, tá, gente? Não é nada mecânico, assim, do ponto de vista que não muda. Então, passa pelo planejamento. Então, a importância de planejar é a importância que a gente dá hoje ao planejamento. Acredito que cada um de vocês, quando tem um objetivo, busca se planejar. Então, se eu quero passar no vestibular, eu vou me planejar, estudar, ver o que é que eu preciso, aonde eu preciso estudar para passar naquele vestibular. Né? Se eu vou fazer uma viagem, como essa mocinha aqui, é interessante que eu planeje a minha viagem, porque se eu viajo assim aleatoriamente, entro no avião e vou, eu posso passar por situações inesperadas e eu não vou saber direito o que fazer, acabo perdendo tempo, né, com as coisas não planejadas. Tem o contato fluídico com os pais, e aí a gente vai falar um pouco como é que isso acontece, né? Essa aproximação fluídica. E talvez todo mundo aqui que é mãe, talvez já tenha passado por isso. Quem é mãe aqui de vocês? Quase todas. Então, já tenham percebido, ou tenham passado e percebido durante a gestação, que existiu essa aproximação, às vezes até antes. Então, quando a mulher começa também a já manifestar esse desejo de querer engravidar, significa também que ela já está nessa aproximação fluídica. E muitas mulheres têm sonhos, né? Sonha com a sua prole se aproximando. Por quê? Porque, muitas vezes, na hora, aqueles com quem a gente planejou essa encarnação. Então, eu planejei lá com os meus filhos que estaria aqui a um determinado momento esperando para ser mãe deles. Quando vai chegando esse prazo, você desencarnou, mas aí você já tem uma pessoa para ser sua mãe na próxima reencarnação. Vai chegando esse prazo, sua mãe agora já está com 30 anos, já casou com seu pai, então você já sabe, está se aproximando o momento de eu reencarnar. E aí essa aproximação, de fato, começa a acontecer desse reencarnante com os seus familiares. Vamos falar do momento da ligação do espírito à matéria, e esse é um ponto que eu vou deixar para falar adiante. O desenvolvimento fetal, como é que isso ocorre ao longo da gestação, isso também faz parte do processo reencarnatório. E, por fim, a adaptação deste reencarnante à vida material. Alguma pergunta a mais até aí? Me desculpe, viu? Mas é porque eu sinto necessidade mesmo de esclarecer algumas coisas na minha cabeça. Pegando o gancho ali da pergunta de seu Tadeu, né? Seu Tadeu, veja, quando a gente lê no Livro dos Espíritos, o espírito desencarnado assume
uma aparência para os demais aqui na Terra, quando ele quer, por exemplo, dar uma comunicação, que aparência é essa? Aí a resposta é no seguinte sentido: geralmente é da sua última reencarnação. E isso tem por objetivo o quê? A sua identificação, principalmente, não é, pelos demais. Agora, Quando isso foi importante, né? Isso. Agora, veja, eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou, porque, de fato, a gente tem o livre-arbítrio, por exemplo, de escolher assumir uma outra consciência nossa, e um aspecto diferente e diverso dessa última reencarnação. Tá? Agora, eu fico assim imaginando, por exemplo, digamos que Chico Xavier, quando das psicografias, se encontrasse com o espírito que resolveu assumir uma outra roupagem, de uma outra existência, aí chegasse para a família e dissesse: tem aqui um espírito familiar de vocês, assim, 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 e o nome dele é esse. Como é que essa família, como é que iria dirimir essa questão? Porque, veja, ele está assumindo uma identidade que talvez nem esses espíritos encarnados de agora... Vão lembrar. Exatamente. Nesse caso aí, porque eu entendi que a gente possa escolher uma roupagem diferente. Sim. Tá? Mas para que objetivo teria assumir uma outra roupagem? Ficaria mais difícil. O objetivo fica em cada um. É porque nós somos apegados a nós, personagens, né? E nós somos apegados entre si, né? Aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, da nossa convivência, dos amigos mais próximos. Nós somos apegados, né? Então, Chico Xavier, que você deu o exemplo aí, de fato, o que é que ele fazia muito? Ele passava as mensagens para a família, né? E as famílias iam ali desesperadas, em busca, muitas desesperadas, né? Em busca de alguma notícia, de algum acalanto, né? Por aquela pessoa que desencarnou, às vezes precocemente. Então, claro que fica muito mais fácil se a pessoa continua naquele perispírito. Existe um relato, que eu não vou me lembrar aonde exatamente, de um espírito muito sábio e que tinha passado por determinadas reencarnações já na vida, mas ele gostava muito de uma encarnação dele, que era de preto velho. Então, ele preferia, muitas vezes, estar como preto velho para passar a mensagem, inclusive para também dirimir esses preconceitos, né? Então, nesse caso, ele tinha intenção, ele gostava de estar como preto velho, porque ele achava que foi uma reencarnação para ele importante, e ele gostaria que assim o vissem, para também diminuir os preconceitos em relação ao preto velho em si, né? Bom, não sei se eu te respondi, mas a maioria de nós, de fato, fica um bom tempo com essa aparência da última reencarnação. A não ser que aquela reencarnação foi tão difícil, a pessoa não queira, né? Não queira. E também não vá também se preocupar em se contactar com a família. Então, nós, aqui, talvez a maioria de nós, tenham ligações muito fortes com amigos e familiares. Lembre-se que tem muitos que não têm essa ligação. E falando de tipos de reencarnação, eu botei essas 3 fotos e eu queria que vocês... desculpa. Só um minutinho, pegar outro slide para não perder. Você comentou sobre outro slide que começa o processo com planejamento, né? Com a espera, com a organização e tal. Mas me veio na cabeça, quem é fruto de situações fortes, como um estupro, como... não pula essa parte do planejamento, né? Como é que entende isso? Você deixa eu chegar Claro. mais adiante. Como é seu nome? Camila. Mais um pouquinho e a gente conversa.
Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tipos de reencarnação. Eu botei essas 3 fotos e eu queria que vocês se arriscassem a dizer o que é que significa essa foto, esta e esta, em relação aos tipos de reencarnação. O que é que vocês acham? Quer falar? Oi? Sim, foi jogado, vai, tá certo. Ou seja, sem uma coisa que a pessoa, pelo menos, não está sabendo para onde ela está sendo jogada, né? Ela está sendo jogada de costa, ela não tem um paraquedas nas costas. E aí, qual seria o nome desse tipo de reencarnação? Vamos falar da acidental, é compulsória. E essa outra é carnaval, pode ser. Isso. Assistida ou proposta, né? Tem alguém ali que é um instrutor que está na frente e que vai, provavelmente já conversou antes, já explicou quais eram os passos antes, já disse como era, e agora foi para o voo, né? E tem essa última. Essa é a planejada ou livre, né? A pessoa está sozinha, mas ela está com seu paraquedas, ela sabe o que ela está fazendo, ela é capaz de fazer sozinha. Ela já não precisa mais de instrutor, né? Então, a gente tem a compulsória, espírito ainda não está apto a fazer escolhas, e aí não é que não exista um planejamento, mas aquela pessoa não está apta, talvez, a fazer as suas escolhas. E aí, nos livros de André Luiz, que é quem mais descreve sobre esses processos de reencarnação, na Evolução de Dois Mundos, ele coloca: imagine uma pessoa enferma, ou uma criança, ou um presidiário, que não tem condições de escolher, tomar as suas escolhas, né? Tomar suas decisões. Então, essa pessoa é a pessoa que vai, a equipe técnica, provavelmente, planejar essa reencarnação. Então, isso seria planejar dentro das possibilidades, tá? E temos a proposta, que é aquela que leva em consideração o livre-arbítrio relativo do reencarnante. Então, é aquela onde vai ser batido um papo, vai se conversar. O reencarnante já tem noção do que quer fazer, das habilidades que pretende adquirir, né? Das inabilidades e o que é que ele vai correr atrás para desfazer aquelas habilidades, ou melhor, acrescentar conhecimento para que aquela habilidade desapareça. E aí a gente tem a livre, onde o espírito já atingiu um nível de consciência e entendimento capaz de permiti-lo participar ativamente do seu processo. Oi, Silvia. Como aqui, às vezes, se diz assim, a notícia que se tem, então, baseado na notícia que possa se ter, se colocasse em ordem de frequência essas 3 classificações, como ficaria? A notícia que se tem é que a maioria ainda é compulsória. Não perca não, Tadeu. Eu acho que nós que estamos aqui já discutindo reencarnação, etc., obviamente, não só nós espíritas, tá, gente? Não estou querendo dizer que somos nós espíritas só, não. Mas uma pessoa que já caminhou, já fez sua caminhada num processo de autoconhecimento, autodescobrimento, né? Já passou por algumas transformações, sim, ela é capaz de chegar nessa proposta e depois na livre. E aí, você falou da acidental e você falou da pessoa que passa por um estupro, né? A gente não... Isso é um assunto meio polêmico, claro, sempre, né? Mas o que levaria uma pessoa que passou por uma violência, né,
engravidar. Quem seria aquela pessoa que está reencarnando numa mulher que passou por uma violência sexual? Então, a gente chama de acidental ou aleatória, né? Que aí pode ser alguém que estava ali no campo daquela pessoa, de repente tem alguma sintonia com aquela mulher, né? Provavelmente, sim. Existem coisas que a gente não vai saber explicar, porque as possibilidades são muitas. E aquela pessoa, ao sofrer a violência, fecundação, acaba atraindo, porque, de fato, na hora que ocorre a fecundação, se aquele espírito está ali perto, ele pode ser atraído, ele está já em sintonia com aquela mulher, então ele pode ser atraído para aquele óvulo, e aí, de fato, a pessoa engravidar. Não sei se eu te expliquei. Vou lhe dar um exemplo de uma pessoa, uma paciente que eu acompanhei. Essa paciente, ela tinha uma lesão cerebral, uma paralisia cerebral grave. Era uma paciente acamada. E ela, portanto, ela ficava na cama. Quem cuidava dela era a avó. A mãe tinha deixado ela com a avó. E essa avó também cuidava de um neto criança. Então, essa avó cuidava desses dois. Pobre. Ela teve que sair para resolver alguma coisa importante. E ela saiu de casa e foi resolver. O que é que ela fazia? Ela trancava os dois dentro de casa para sair e resolver o que ela tinha que resolver. Já tinha alimentado, já tinha trocado a roupa, já tinha tudo. Ela não sabe como foi exatamente que isso aconteceu, mas depois de passado algum tempo dessa saída dela, ela começou a perceber o volume do abdômen dessa paciente, dessa neta, que era já um adulto jovem, né, mas com aquele corpo, né, rígido na cama, que não se movimentava da cama. Esta menina estava grávida. E aí, então, ela foi procurar um auxílio médico. E, obviamente, o que é que a medicina diz em relação ao estupro? Principalmente o estupro de uma pessoa que não tem a menor condição de estar dentro de casa. Totalmente vulnerável. Então, a medicina diz que ela tem direito ao aborto legal. Assim como toda e qualquer paciente violentada, né? Tem direito ao aborto legal. E eu fui a pessoa que fui falar para esta mulher, né, para essa avó, que ela tinha direito ao aborto legal, apesar dessa gravidez já estar adiantada, umas 16, 17 semanas de gravidez. Essa avó parou, pensou, olhou para mim e disse: doutora Silvia, não irei evoluir com esse abortamento. Eu pensei muito, venho pensando muito esses dias, e eu sempre pedi a alguém que pudesse vir me ajudar com essas duas pessoas. Parece que o menino, o que ela cuidava, também tinha alguma coisa, não sei se era autista, o outro neto. Eu sempre pedi que chegasse alguém que viesse me ajudar, e eu já estou mais velha, sinto que também não demora muito, né, para eu desencarnar e deixar esses dois. Então, quem sabe, quem está vindo aí não é a ajuda que eu sempre ando pedindo a Deus. Esse foi o entendimento dela. Eu tomei como um tapa de luva de pelica, assim, ok. E ela levou adiante essa gravidez. E essa paciente teve o parto, eu acompanhei. Essa criança agora já deve ter a idade do meu filho, então deve ter mais de 20 anos, 20 e poucos anos. Então, ela levou adiante essa gestação e ela cuidou demais dessa criança, entendendo que talvez essa criança que tenha chegado por essas vias tenha sido a ajuda que ela pediu. Então, imagine se essa mulher teve este entendimento aqui, o que é que tem na dimensão espiritual de entendimento que a gente não sabe?
se a gente encara como uma violência e, de repente, ali tem alguém que é muito próximo àquela pessoa, né? Como a gente, tirando a violência, o estupro, não é incomum mulheres terem relações fortuitas, saiu para a balada e aí engravidou. E aí a pessoa fala, claro que ela não queria, ela não estava naquela programação, né, de engravidar, está solteira. Mas será que ela também não estava nessa programação antes? Não estava na programação dela vir? A gente não vai saber. A gente não vai saber. Existem pessoas que, ao dormirem, elas fazem, a gente faz uma determinada combinação. Quando a gente acorda, que a gente está aqui no nosso mundinho, a gente fala, não, eu não vou conseguir, não dá. Eu sou solteira, não tenho um trabalho fixo, eu não vou dar conta. Mas a visão do espírito é outra sobre aquela situação. Então, por isso que eu pedi para vocês ampliarem, porque são 1001 possibilidades que a gente não tem como colocar cada um na sua caixinha, não. Diga, Augusto. Aproveitando, Silvia, que você falou da oportunidade do espírito afim ser atraído, eu quero te perguntar o seguinte: também não pode ser, digamos, de cima para baixo, este espírito entender que é uma oportunidade, em vez de ser ele atraído, ele tentar, quer dizer, ser dele a iniciativa. E aí eu emendo uma pergunta. Existe uma hierarquia entre espírito lá em cima, entre aspas, ter uma oportunidade e quem está aqui embaixo atrair? Quer dizer, a oportunidade, em se tratando desse termo, vamos pegar ele para entender. A oportunidade e a atração. Sim. Já que não necessariamente vai haver um planejamento. Mas, pelo menos, essa equivalência. Bom, eu quero estar nesta mãe. Esta mãe quer aquele filho. Haveria ou realmente fica naquele depende, não se sabe, é variável? Haveria, mas tem que ter essa sintonia. Sim, mas haveria. É dessa forma, geralmente. Em se tratando de sintonia, a gente tem muita sintonia, às vezes. Tem muita sintonia, né? E essa sintonia é muito comum quando a gente está falando de espíritos que são afins e que se planejou e que vem aquela pessoa amada, querida, para a sua família, né? Também, por sintonia, a gente pode estar conectado com algum desafeto, né? Por sintonia, a gente pode estar conectado a algum desafeto que também vem. Vamos lá. Planejamento da reencarnação. O objetivo de planejar a reencarnação é o de proporcionar a cada espírito os meios necessários para o seu adiantamento emocional, intelectual e moral. Está no livro de vocês também. E aí eu pergunto para vocês, quem realiza o planejamento? A gente até discutiu bastante, mas quem realiza esse planejamento? Pode ser o próprio espírito, quando ele já está numa condição onde ele pode fazer uma reencarnação, né, tipo proposta, ou livre até, quando ele já tem esse entendimento. Então, o livre-arbítrio dele vai funcionar nesse caso. E isso tudo é do Livro dos Espíritos. O próprio espírito em condições morais e intelectuais. E os espíritos sem condições têm um planejamento delegado, como a gente já conversou aqui também. E aí eu trouxe essa frase, que é uma frase também para colocar vocês na vibe dessa instituição, né, da ULI, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa é a frase de Jung. E daí a importância desse processo de mergulho em si, né, que faz parte da evolução de cada espírito. Se conhecer cada vez melhor. E aí não é só se conhecer, só a consciência, só o autoconhecimento, mas começar a dar esses mergulhos mais profundos, que a gente chama de autodescobrimento, né? Que aí você vai ter acesso
algumas coisas como complexos, né? Como núcleos afetivos que trazem uma grande energia de sentimento. A gente vai começar a ter acesso a algumas questões que estão no nosso inconsciente. Então, personagens anteriores, essa memória que a gente falou do esquecimento, ela está toda no inconsciente. Então, a gente não tem o acesso a essa memória, porque a gente não se perde dela. Ela continua lá no inconsciente. E, sim, quando você está numa reencarnação compulsória, são essas questões no inconsciente que vão acabar gerindo a sua reencarnação. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, ampliando a consciência, a gente vai sendo cada vez mais capaz, mais protagonista da nossa vida e, portanto, do nosso planejamento reencarnatório. E aí, quando a gente passa por esse processo, tem o projeto biológico, o projeto social, o projeto espiritual. Nada. O projeto biológico inclui você ir atrás de um corpo físico, né? Caracteres físicos que vão lhe garantir uma melhor encarnação, se isso for importante, e na maioria das vezes o é, né? A gente vai atrás de um corpo físico para que a gente possa, dentro do nosso planejamento reencarnatório, evoluir de forma melhor. Então, tanto os caracteres externos como internos, os órgãos, se vem alguma doença associada ou não. Então, isso conta também no planejamento. Projeto social, família, profissão, meio socioeconômico-cultural, prováveis cônjuges e filhos, tudo isso faz parte desse projeto. Então, na maioria das vezes, a gente busca estar afim com os nossos familiares, né? Óbvio, fica mais tranquilo, mais fácil se você chega numa família cercada de amor, de segurança, que lhe dê uma tranquilidade nesse início da vida, que é tão importante, né? Que fortaleça, que lhe ajude a estruturar melhor a sua consciência, o seu ego. Então, tudo isso é importantíssimo para essa formação inicial aí da personalidade desse novo personagem. Então, escolher sua família. Existem pessoas que também vêm coligadas já com pessoas que vão desenvolver trabalho juntos. E, de uma certa forma, essas pessoas vão se encontrar e vão trabalhar junto. Podem estar conectadas a algum projeto espiritual, como esse aqui, a ULI, etc., que aí você, com o decorrer da vida, vai vendo que você vai sendo levado aonde está o seu propósito, né? E aí também as culturas e religiões e etc., né, tem a ver também com esse planejamento, tem a ver com quem você é. E prováveis cônjuges, filhos, etc. Projeto espiritual, oportunidades de compromisso. Gênero das provas é que, às vezes, a gente sabe que a gente vai passar por determinado gênero de prova, só que a gente não sabe exatamente o que é que a gente vai passar. E a gente sabe que isso é flexível, é moldável também. Não precisa ser exatamente aquilo que você achou que seria. Ao longo da encarnação, isso pode ir mudando. E isso passa também por tendências e predisposições, que vocês vão ouvir falar muito ao longo aqui dessa ULI, sobre tendências e predisposições. Então, é importante que a gente pense na flexibilidade, né? Mesmo quando você planeja tudo bonitinho, pode dar alguma coisa errada. Por exemplo, eu posso planejar uma viagem, né? E a reencarnação é essa linda viagem, mas, digamos que eu estou planejando aqui uma viagem, mas o meu primeiro voo atrasa, eu perco o segundo voo, aí eu chego, o hotel já não está mais disponível. Essas coisas podem acontecer também ao longo da vida, né? Você planejou, mas, de uma certa forma, alguém que está linkado com você para que a coisa aconteça desistiu, não está mais ali.
E aí as coisas vão ter que ser reajustadas, rearrumadas, né? Que são essas correções de rumos. Então, a gente reencarna sempre com um cabedal de possibilidades. De possibilidades que vão ocorrer. E isso depende do seu livre-arbítrio, principalmente, porque você pode começar a mudar de ideia. Então, vai que eu reencarnei, eu tenho um planejamento lá com o meu futuro cônjuge, com os meus filhos, mas eu decido me dedicar à minha profissão. E vou para fora do país estudar, e resolvo que eu não quero me casar. E aí eu não encontro mais com esse cônjuge. Nem tampouco virão esses filhos. Então, isso pode acontecer também. E como as coisas se ajustarão? Todos irão se replanejar, porque as coisas não são assim tão engessadas. E planejar desde já. Planejar desde já é você se ver agora também como espírito, pensando nessa reencarnação. Nessa reencarnação, eu estou aonde eu gostaria de estar? E aí é importante fazer uma revisão, assim, pelo menos nas dimensões principais da vida, tipo família, profissão, lazer, amigos, né? Rede social. Eu estou onde eu gostaria de estar ou não? Eu exerço a profissão que eu gostaria de exercer, que está linkada com o meu propósito, ou eu tive que seguir alguns caminhos, porque eu tive que trabalhar desde cedo para sustentar a família, ou o que for, e aquele meu sonho está lá atrás. Então, planejar a reencarnação é saber que, sim, não tem um tempo limitado para você ir atrás do que você quer. Aqui mesmo na ULI, eu conheci um senhor com 78 anos. Aos 71, ele começou a fazer a faculdade de psicologia. E já fez, depois disso, 3 pós-graduações em psicologia. E hoje ele tem 78, né? Então, quantas pessoas com 71 anos passam a régua e falam, não vou mais para lugar nenhum, né? E ele continua aí estudando, indo atrás dos propósitos dele, daquilo que faz sentido para ele. E aí a gente pode chegar também a planejar a próxima reencarnação, ou pelo menos como será a minha vida na dimensão espiritual, aonde eu quero continuar trabalhando, com que pessoas eu quero estar, em que projeto eu quero estar. São formas de você continuar planejando a sua vida. Ou eu quero aprender a tocar um instrumento, pode começar a aprender a tocar um instrumento agora, né? Eu vim para cá com muitas questões, né? Questões assim de... Essas perguntas que a gente não sabe responder nunca, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é a função dessa vida e tal. E você me falou uma coisa que me marcou muito aqui, matutando, quando você falou do seu exemplo aí da senhora, né? Que teve 2 netos. Porque, assim, eu tenho uma questão particular com crianças, né? Eu tenho muita ligação com crianças. E me machuca muito ver uma criança numa sinaleira, na rua, dormindo na calçada. Isso me deixa sempre muito emocionada. E eu fico perguntando sempre por que isso acontece comigo, né? Por que me mobiliza tanto? E eu tenho uma amiga que ela fez, por exemplo, inseminação artificial, assim que chama? Aquela que você compra o sêmen, né? Ela comprou o sêmen no Banco Americano e ela nem imagina quem é o pai da criança. Isso. E eu não conseguia entender qual era essa lógica, sabe? Assim como eu não consigo entender o que são essas crianças frutos de estupro, né? Porque eu fico assim, meu Deus, como é que uma criança, como é que uma pessoa se forma a partir de uma violência, né? Como é que ela vai desenvolver a personalidade dela, o caráter dela a partir dali? Ela nasceu, ela iniciou com uma violência. E eu sempre vi como um coitado, né? A palavra é coitado mesmo. Sim. Coitado dele que não tem pai, coitado dele que foi fruto da violência. Sim. E a sensação que eu tenho aqui agora, depois do seu exemplo que você me falou, é que parece que me fez sentido, sabe? Uhum. Não enxergar mais por esse lado, aumentar a visão que eu falei no começo, né? Mas enxergar como assim, como uma possibilidade que precisava estar ali, né? Por um motivo ou por outro a gente desconhece,
mas que precisava estar ali para poder... É porque é difícil, é contraditório você formular esse pensamento. Mas, assim, pensar que uma criança precisa estar na rua, né, embaixo de uma calçada, é difícil para mim processar isso, sabe? Mas ficou um pouco mais fácil perceber que é um processo que está ali por um motivo e não está solto, não que é uma vítima, não que é um coitado, sabe? Talvez essa parte do planejar, replanejar, né, flexibilizar, seja muito importante poder abrir nossa mente. A minha, pelo menos agora, eu sinto que está abrindo, né? Que bom. E enxergar de uma outra forma algo que para mim era muito fechado, Sim. né? Muito vitimoso, vitimista, né? Enfim. Enfim, eu acho que começar a sair desse processo de vitimização é importantíssimo mesmo. Se a gente entender que cada um de nós é um microcosmo, né, com suas questões, nós temos o nosso campo pessoal e existem questões em nós mesmos. Quer dizer, a realidade externa vai refletir o nosso psiquismo interno. Então, o que está no externo está no interno. E a forma da gente nos curar, né, a forma da gente evoluir é cuidando desse interno em cada um de nós. Então, se te toca também lá o externo da criança abandonada, você tem que trabalhar essa questão em você. É isso aí que a gente vai vendo ao longo da ULI. Não que a gente não tenha que se tocar com a criança abandonada, muito pelo contrário. Tem sim, e é por isso que aqui essa casa também tem esse projeto social lindo, com creche, com escola, com milhões de oficinas, para justamente fazer com que essas pessoas que já vêm numa condição socioeconômica, né, desfavorecida, tenham a possibilidade de sair disso, né, de crescer, apesar das condições tão desfavoráveis. E que a gente siga aí, cuidando da gente e cuidando do outro também. Eu já tô no tempo, né? Só para complementar o que a colega falou aqui, eu trabalho com criança já há 12 anos e também tinha esse mesmo questionamento, né? E aí um dia a gente no McDonald's comendo e um amigo meu, aí eu vi aquela vulnerabilidade daquela criança catando lixo ali para comer também. Aí eu falei, poxa, que pena. Aí um amigo virou para mim e falou, quem tem pena julga a Deus. Aquilo ali me marcou, ficou muito forte dentro de mim, né? Porque ele explicou para mim o seguinte, que Deus não condena e Deus também não perdoa. Se ele condenar, ele falta com a lei de justiça, se ele perdoar, ele falta com a lei de amor. E Deus deixa de ser Deus, entende? Mas o que a gente escolhe, o que a gente passa, somos responsáveis, somos das nossas escolhas, entendeu? E vai ter uma aula de Deus aqui ainda, não vai, gente? Já teve. Vamos lá, senão eu não vou adiantar essa aula aqui, não. Contato fluídico com os pais. Então, eu já falei um pouco sobre a aproximação dos futuros pais, preparação para a nova existência, e família com propósitos e necessidades compatíveis para o seu processo educativo. Então, aproximação dos pais, né? Vou falar para vocês que, enquanto eu amamentava o meu filho mais velho, eu, muitas vezes, na madrugada, que dá sono, às vezes, assim, eu sonhava que eu estava segurando uma outra criança também. Aí eu pensava, você está louca que você está... E eu procurava o segundo filho. Aí, depois disso, eu comecei a ter alguns sonhos, que sonhava com uma criança, uma menina, aí no caso, andando entre eu e meu marido. Então, eu costumo dizer que minha filha se aproximou desde quando eu estava amamentando o outro, eu sinto a aproximação dela. E quando ela tinha uns 4 anos, ela falou para mim assim, mamãe, eu queria ter vindo primeiro. Eu disse assim, eu tenho certeza que ela queria ter vindo primeiro. Então, esse contato, essa aproximação, ela pode vir muito antes, como ela pode vir próximo também à gravidez, né? Como ela pode vir imediatamente no momento da fecundação, né? E quanto à família, propósitos e necessidades para o processo educativo, isso é o ideal, né? Mas Chico Xavier tem uma frase dele, um texto, na verdade, que ele fala
que nós estamos exatamente aonde a gente precisa estar, né? Nas condições financeiras, na família, no habitat, onde a gente deve estar, compatível com as nossas necessidades de crescimento. Fale, Tadeu. Você fala algumas vezes assim dessa atração, naturalmente, porque você é mulher e mãe, assim. Mas o pai pode sentir. É isso que eu queria saber, assim. Claro. O espírito vem sempre procurando se sintonizar com a mãe ou também com o pai? Com a família, com os dois, né? Mas a gente vai falar Tipo assim, pouco... André pode ter me escolhido. É o filho? Com certeza ele escolheu os dois. Mas a gente vai falar um pouquinho de como acontece essa aproximação com o óvulo materno e tal. Então, essa parte de avalia-se gráfico genético, situação mental e clima afetivo entre os pais, isso no planejamento, né, proposto ou livre, sim, existem relatos dessa avaliação gráfica, genética, e situação mental e clima afetivo entre os pais, que seja compatível com aquele reencarnante. E André Luiz falava lá em Missionários da Luz, que essa equipe técnica responsável pela reencarnação manipulava além da genética, né? Então, lá atrás, ele já descrevia algumas coisas que estão descritas mais agora, mais recentemente. Então, para vocês terem uma ideia de quanto é manipulado para que a pessoa tenha um corpo físico compatível com a sua programação. Ô, Silvia, interessante que você falando contato fluídico com os pais. Eu tive uma experiência com meu sobrinho, que agora fez 2 anos. Há mais ou menos uns 15 anos, eu estava trabalhando na sala da minha casa, e aí, de repente, eu senti uma presença. Quando eu fechei os olhos, comecei a fazer uma oração. Aí eu vi um menino de 15 anos, com todas as características que lembravam o meu cunhado. Aí ele disse assim, eu preciso voltar, eu quero nascer. Aí eu disse, oi? Aí ele disse assim, por favor, eu quero voltar. Eu disse, tudo bem, assim, na maior calma. Telepaticamente, eu conversei com ele e disse, tem um pouco de paciência. Aí, tá, tudo bem. Aí, depois, eu tomei aquele impacto, assim. Quando encontrei minha irmã, eu disse, Flávia, minha irmã caçula, eu disse, tem um espírito que quer voltar. Aí eu descrevi o espírito, ele está com 11 anos, mais ou menos, e me perturbou a tarde toda, que eu tive que parar para conversar com ele, acalmá-lo, porque ele está ávido pela reencarnação. Aí tá, tudo bem. Ela já tinha feito o ULE, ela sorriu muito, isso eu sei, mas eu estou fazendo minha pós, agora não está. Quer ver como é? Aí... Ele estava na moratória, aí, ó, do lado de lá. Aí, em uma outra oportunidade, ele me apareceu de novo. Aí eu disse, meu amigo, segura a onda, força na peruca, o negócio vai acontecer, tal. Aí minha irmã, com o marido, né, viajando, ele estava pensando em uma residência, desistiu, tal, enfim. Rodou. Quando foi agora, na pandemia... Né, um vacilo. Não foi vacilo, não. Eles sentaram, estavam com mais tempo, conversaram. Resultado, quando passou o auge da pandemia, minha irmã apareceu lá em casa, gestante, eu fiquei muito emocionada. E o menino tem uma coisa comigo, uma loucura, e eu tenho um verdadeiro amor. Ou seja, interessante que minha irmã já percebeu, ele tem muita ligação comigo, lógico, óbvio que com os pais também, né? Mas ele preferiu me utilizar como canal para dizer, por favor, agiliza o babado aí, porque eu estou precisando voltar. Francisco. Muito bom. Interessante. Bom. Eu vou seguir aqui. Então, interação reencarnante e mãe. Por que essa ligação é tão importante?
Então, o reencarnante, quando está ali próximo da sua reencarnação, ele vai se aproximando dessa mãe, que vai tendo desejo de engravidar, ou vai tendo preparo durante o sono, mesmo que ela ache que não é a hora, porque ela precisa fazer uma pós, porque ela precisa ir atrás da carreira dela, ela vai sendo preparada durante o sono. E existe essa interação dessas psicosferas. Essa interação energética do reencarnante com o chakra genésico da mãe. Então, ele vai agindo energeticamente nesse chakra genético e o fluido vital do óvulo vai começar a fixar a energia, né, do reencarnante. Então, o reencarnante começa a impregnar primeiro ali aquele óvulo materno. Ele pode ser muito próximo ao pai também, mas ele precisa desse contato fluídico com a mãe. Por quê? Porque a gestação ocorre no organismo materno. O que não quer dizer que ele não tem uma ótima afinidade com você, entendeu? É mais comum na reencarnação assim repetir com os familiares anteriores ou é menos comum isso? Isso é mais comum quando, de fato, ali existem laços verdadeiros de amor, né? É mais É comum, mais comum, né? você vir com os afetos. Tipo irmão vir ser pai depois, ou filho. Na sua vida, em torno da sua vida, você tem mais afetos ou desafetos? Pense assim. Eu só tenho um desafeto na minha vida. Então, pronto. Eu só tenho afeto. É isso. A resposta está aí. É assim. Ok. Agora, vai ter gente que vai ter mais desafeto? Talvez tenha gente que tenha um pouco mais de desafeto. Atrai. Que esse desgraçado nunca veio pra junto de mim, viu? Vamos lá. E aí, só continuando, o óvulo é envolvido e magnetizado pelas vibrações do reencarnante. E aí, quando ele já está ali, envolto nas energias do reencarnante, o reencarnante, ele, junto com a equipe que promoveu, talvez, ou ele sozinho, já encontrou aquele óvulo que tem a informação genética que é mais compatível com o que ele deseja para si. Então, ele escolhe também o óvulo, escolhe suas informações. Ele vai atrair o espermatozoide que vibra na mesma energia. Esse nome, em medicina, é quimiotaxia. Então, existe, às vezes, espermatozoides que não são atraídos pelo óvulo. E aí eu estava lendo até um artigo interessante, é um artigo meio feminista, mas como eu também sou meio feminista, mas dizia assim, o protagonismo da fecundação está muito ligado ao homem, né? Que o espermatozoide é que vai com sua cauda rápida, vai lá e fecunda o óvulo, etc. Só que esse espermatozoide, se ele não encontrar as condições uterinas adequadas, se aquele óvulo não o quiser, ele não fecunda. Então, é um mecanismo ativo dos dois. E existe a impregnação da energia do reencarnante nesse processo. Ligação do espírito à matéria. Então, existe todo esse automatismo biológico aqui, que é da ovulação, tá? Então, vamos lá, o óvulo sai, é captado pela trompa, e na trompa é que ocorre a fecundação, né? Lá na trompa, isso todo mundo viu lá, talvez, em biologia, o espermatozoide sobe, sobe, sobe até a trompa, até encontrar o óvulo. E aí, esse ovo, esse zigoto fecundado, ele vai fluir na trompa até nidar na cavidade. É aí que começa a gravidez, quando existe esse grude, pode falar, essa anidação, que é essa interação desse zigoto com o organismo materno, com o útero, né, que o endométrio abraça, e ali começa o trofoblasto, que vai formar a placenta, a invadir, aí ali começa a produção do beta-HCG, é ali que a gente diz que a mulher está grávida.
Antes disso, alguns óvulos eles podem ser fecundados e acabarem se perdendo ou na trompa ou no útero, porque basta uma condição uterina desagradável, uma inflamação, um pH diferente, que a nidação acaba não ocorrendo. E aí, eu trago essa frase que eu gosto muito, que é da Folha Espírita, que fala: se observar bem, o útero é uma sala de materialização. É aí, nessa câmara escura, que se dá a transsudação da matéria invisível, a transdução da matéria invisível para a matéria tangível, biológica. Então, aí está, digamos assim, o milagre da vida, né? É você trazer um corpo perispiritual, né? Um corpo espiritual, e fazer com que ele se transforme em matéria biológica, tangível. É bonito demais isso aqui. E aí, para que esse perispírito ele se acople a essa formação, né, de feto, é preciso que ocorra uma miniaturização, uma redução perispirítica. E aqui a gente traz essa redução perispirítica descrita nos Missionários da Luz, que é a reencarnação de Segismundo. Segismundo tinha uma dificuldade paterna com o pai. Ele havia matado o pai. Mas eles haviam combinado, ele já tinha se arrependido, já tinha combinado com o pai que seria filho. Só que o pai, reencarnado, quando acordava no sono, vinha todas aquelas lembranças. E aí ele não aceitava Segismundo mais como filho. E todo esse medo que ele tinha fazia com que ele... É como se ele estragasse, né, os espermatozoides dele. E aí, apesar de ter relação sexual, ele não engravidava. Porque o fluido dele mental, os pensamentos deles era de não engravidar. Isso está descrito no livro Missionários da Luz. Então, houve toda uma equipe que visitava essa família, conversava com essa mãe que estava ok, e com esse pai que estava morrendo de medo de ser pai desse antigo assassino dele, até que, com a conversa com a equipe espiritual, ele foi cedendo, ele foi entendendo, até que eles conseguiram engravidar. Segismundo também veio com muitos medos, né? E claro, que se sentindo rejeitado também por aquele pai, que ele queria tanto transformar essa relação de ódio em amor, né? E também aí está a beleza da reencarnação. E aí, a equipe está favorecendo essa redução perispirítica, mas quando o reencarnante também mentaliza essa redução, isso facilita o processo. Se o reencarnante não mentaliza, a equipe tem mais trabalho nessa redução. Plasticidade, né? Então, isso mostra a plasticidade do perispírito, de tomar uma forma muito pequena, muito menor, muito mais condensada, né? E isso ocorre por conta da diminuição dos espaços intermoleculares. Lembrar que o perispírito é semimaterial, não é exatamente essa matéria densa da gente, mas é semimaterial, só que ele tem essas moléculas mais afastadas uma da outra, né? E dizem que quanto mais a gente depura esse perispírito, mais há afastamento dessas moléculas. E, nesse momento, essas moléculas vão ser aproximadas, né, compactadas, para que ele possa tomar essa forma de feto. Perguntas? A gente vai até que horas a aula, gente? 9? Então pronto, tem tempo.
Então, ligação do espírito à matéria. A gente viu que essas alterações do perispírito, elas são necessárias para a natureza do aprendizado, a adequação do corpo material mais denso, a adequação para a alimentação e gênero e atração da gravidade, surgimento do duplo etérico, e a perda da parte astral. E aí eu vou falar um pouquinho do cordão de prata também. Então, existem alterações feitas no nosso perispírito quando a gente também vai reencarnar. O perispírito, a gente fala dele como um todo, mas ele é formado em 7 partes, né? Pode ser dividido em 7 partes, e vocês verão isso mais para frente na ULI, também vão estudar mais essa parte. O fato é que o duplo etérico é a parte da matéria. O duplo etérico é o que se cola no corpo físico, molécula a molécula. E o duplo etérico é a parte também do perispírito que se perde quando a gente desencarna. Então, quando a gente está encarnando, a gente forma um duplo etérico, para estar mais próximo, colado à matéria. E quando a gente desencarna, a gente se desfaz desse duplo etérico. E quando a gente encarna, a gente perde a parte mais astral do perispírito, que é a parte mais conectada à dimensão espiritual. E é isso também que faz com que a gente vá tendo um afastamento dessas nossas lembranças, né? Que ficam no inconsciente, mas a gente não consegue ter acesso a todas as lembranças. Mais astral quando a gente encarna. Quando a gente encarna, a gente perde essa parte mais astral. A parte astral, é. Tá. E a gente ganha o duplo etérico. E nós temos o cordão de prata, que é esse cordão fluídico, que desde quando o espírito se conecta ao embrião, né, ele vai ter esse cordão fluídico, que a gente vai ver aí na frente, mais um pouquinho, que ele é bem tênue no início. E ele vai ficando bem tênue, bem frágil. E, ao decorrer da gravidez, ele vai se tornando cada vez mais forte, né? E é por isso que Allan Kardec, eu botei aquela frase no início, de que muitas vezes ocorrem desistências ou mesmo dificuldades anatômicas, físicas, que podem levar a um abortamento, que é essa quebra aí desse cordão fluídico, tá? E por isso que perdas, elas são mais comuns no início, né, da gravidez. Quando a gente vai chegando para o final, é mais difícil a gente ver essas perdas, apesar de que elas podem acontecer. Por isso que Allan Kardec fala no início, que é quando nasce que nós completamos aí esse ciclo, nesse processo de reencarnação. Silvia, ouve-se falar que gravidezes difíceis, onde a mãe sofre muito, ameaças de aborto, essa coisa, isso pode ser realmente alguma inadequação, um arrependimento, entre aspas, entre as partes, ou de uma das partes, ou do feto, ou do espírito que vai encarnar? Eu entendo que, se uma mulher ela passa por dificuldades na gestação, uma gestação difícil, de alto risco e tal, eu acho que isso está mais relacionado a ela em si. Mas, claro que um bebê que está ali passando... Porque a gente vê de tudo, né? A gente vê mulheres que passam por complicações na gravidez e que o bebê parece que nada aconteceu com ele. Ele nasce... vômitos, enjoos, etc., pode ser uma rejeição ali da gravidez, né? Mas isso pode estar no cunho só psicológico daquela mãe, dela não ter querido aquela gravidez, e, por isso, uma das formas dela mostrar é vômito, náusea, né? Como se ela quisesse botar para fora. Mas isso pode ser só do cunho psicológico e não ter nada exatamente com a energia do reencarnante. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente tem mulheres que têm muitas complicações e o bebê, a gravidez segue como se nada tivesse acontecendo, está ali só na questão materna.
A gente tem mulheres que não têm nenhuma complicação, mas vêm com bebês com complicação. Então, por isso que isso nem sempre é uma desconexão mãe e bebê. Né? Às vezes estão bem conectados, mas um ou outro tem problema no seu campo. Não, eu acho que isso é um aprendizado para os dois. Não acho que é rejeição, não. Eu acho que isso pode ser uma coisa só mecânica mesmo, daquele corpo físico, não tá, aquele bebê não está adequado àquele corpo físico e tem uma desproporção e tem que ser uma cesárea, e está tudo bem, se nasce tudo bem. 9 meses não tem problema nenhum, e justamente na hora de nascer... Na hora de nascer, né? Então, aí na hora de nascer, pode estar associado à questão do campo de cada um, de como aquela mãe trabalha aquele materno, de repente pode estar associado a uma vida anterior, mas isso, se eu for falar isso, vai ficar parecendo que isso é igual para todo mundo. Sim. Mas ela pode ter passado por uma questão na vida anterior e aquilo ainda não está bem resolvido dentro dela, e aquilo levar... Ali, naquela hora, ela está manifestando um trauma anterior que a gente não vai saber ao certo dizer se é ou se não é. Por isso que cabe para cada um tentar se conhecer melhor. Eu entendo que algumas mulheres que passam por isso, passam por um processo depois de terapia, de autoconhecimento, autodescobrimento e por aí vai, e elas acabam chegando a questões importantes que estão relacionados ao parto, a esse materno. Tá? Obrigada. Oi, boa noite. Boa. Essa parte do slide que você estava explicando, pelo que eu entendi, a gente pode dizer que encarna realmente quando nasce o bebê, e se tem alguma coisa também a ver com a inspiração, no caso, quando ele desencarna a inspiração, se eu ouvi, não estou querendo saber se tem alguma relação. Que tem alguma coisa a ver com respiração? Na hora que o bebê inspira, de espírito realmente encarnar, de Sim. estar na... O que a gente pode... O que Allan Kardec fala sobre isso existe um automatismo da mulher ovular e fecundar. Ali, em geral, a maioria de nós se conecta nessa fase aí da anidação. A depender da evolução de cada um, você pode estar ali fluidicamente ligado àquela mãe, mas você ainda pode estar consciente na dimensão espiritual, ainda mantendo alguns trabalhos, ainda fazendo algumas coisas na dimensão espiritual. E vai se aproximando daquele corpo um pouco mais para frente. Mas a maioria de nós vai mergulhar, né, como fosse num sono profundo, que é esse processo da reencarnação, essa perturbação inconsciente, mas vivendo intraútero, tá? A maioria de nós. O que Allan Kardec quis ressaltar a qualquer momento, esses laços fluídicos, eles podem se desfazer. Então, o que ele diz? Quando a pessoa chega na reencarnação, é quando, de fato, tem ali um recém-nascido. Nasceu, respirou, chorou. Ali tem um espírito. Porque uma mãe pode formar um corpo, pode estar lá, o espermatozoide, o automatismo biológico, pode formar um corpo, e ali não tem uma conexão espiritual. Existe esse relato de que tem o corpo, mas não tem uma conexão espiritual ali. É comum? Não é comum. Não é assim que está descrito como uma coisa comum. Mas você pode, portanto, ter uma não conexão, uma conexão muito tênue a ponto do espírito desistir de reencarnar e ali ter um natimorto, por exemplo. Então, ele fala, tem um espírito com certeza quando nasce. Allan Kardec. Mas a maioria de nós está conectado antes. Vou seguir, viu, gente? Esse cordão de prata é aquele onde as pessoas que estão na dimensão espiritual reconhecem quem está encarnado. Né? Quando nós estamos visitando a dimensão espiritual, nós vamos com o nosso cordãozinho, e é assim que se vê que nós
estamos encarnados. E aí, no perispírito, tem esse MOB. Alguém já ouviu falar do MOB? Hein, Lucinha, Silvia? Vocês não vão falar nada, não? O que é o MOB? O MOB é o modelo organizador biológico. Ele faz parte do nosso aparelho psíquico, que está, né, no perispírito. Aparelho psíquico igual à mente. Quem descreveu o MOB foi o professor Hernani Guimarães, que era um espírita, engenheiro, pesquisador, e que é fundador do Instituto de Pesquisas Biofísicas. Deixa eu só concluir aqui esse meu raciocínio. E aí ele descreveu como nós somos capazes de, nesse acoplamento, né, corpo espiritual ao corpo físico, promover alterações nesse corpo físico. Pode falar. Boa noite. Boa. Na verdade, é sobre o slide anterior, porque foi dito que o espírito realmente ele está, de fato, no corpo reencarnado no momento que nasce e que passa esse... Foi isso mesmo? Foi Allan Kardec. Eu vou voltar. Não, eu volto, eu volto. Anterior. Eu volto que eu vou adiante. A união do corpo físico ao perispírito começa na concepção. Mas só se completa na ocasião do nascimento. Ou seja, quando nasce, a gente pode dizer que ali tem uma pessoa, um ser humano que reencarnou. Até lá, a gente pode desistir. Até lá também existe relato de um corpo físico formado, mas sem conexão com algum espírito. O que não é comum, é incomum, mas está descrito por André Luiz em alguns casos. Entendi, mas ainda assim, o perispírito que está na barriga, ele pode também criar memórias em que as pessoas dizem, o bebê ouve, o bebê sente as coisas e tal. Com certeza. Então, o perispírito, ele tem essa capacidade, mesmo que o espírito Porque não o perispírito está ligado ao espírito, né? Exatamente. Ele está completamente conectado ao ser espiritual. Então, é uma coisa só. A gente divide para ficar mais fácil de entender, mas o perispírito está ali conectado, você pode entender, o espírito está ali conectado. Entendi, mas ele só vem em concepção completa quando... Então, começa ali, vai depender de cada um de nós. Ele pode estar completamente conectado bem antes do nascimento já. E é por isso que essa interação perispiritual mãe-feto, né, é tão importante. Mãe reencarnante é tão importante. Porque esses perispíritos, eles se confundem, né? Eles andam junto durante esse período da gestação. Entendi, está mais claro agora. Tá. Obrigada. Silvia, desculpa. Eu queria só enfatizar, rapidinho, que eu acho que nós, espíritas, ou que nos identificamos com a doutrina espírita, é importante que a gente tenha uma consciência bem ampliada em relação a esses fatos, né? Então, o fato de Allan Kardec, lá, codificador do Espiritismo, ter dito lá, quando a ciência nem estava tão avançada e os estudos todos sobre o Espiritismo nem tinham avançado tanto como hoje, com os grandes estudiosos e pesquisadores pós-Allan Kardec. Né? Então, naquele momento, ele diz de toda essa conexão que existe do espírito do filho, como tem aquele livro, Nossos Filhos São Espíritos, aonde é que ele existia, onde é que ele morava antes de vir em nós. Né? Essa conexão que vai existindo, dessa miniaturização, essa conexão do espírito com o chakra genésico da mãe, essa conexão também que existe com o pai, porque se o pai também não quiser, não der a permissão, ele também não pode vir. Então, isso é uma coisa realmente do casal, né? Mas, sem querer polemizar,
recentemente houve colocações na mídia de que o bebê não sente absolutamente nada dentro do útero materno. Sente muito, né? De que o aborto deveria ser legalizado em qualquer fase gestacional, de que só depois que um bebê estivesse vivo. E aí isso é muito contraditório politicamente para nós espíritas, porque se protege tanto ovos de tartaruga e não se protege ovos de seres humanos. Uhum. E não se cuida de um embrião, de um fetinho que está dentro do útero de uma mãe. Então, eu acho que isso é muito necessário que nós tenhamos bem consciência, sem querer julgar e sem querer demonizar mulheres que já fizeram abortos por qualquer situação em suas vidas. De forma nenhuma querendo demonizar nem julgá-las. Sim. Mas que a gente possa ter consciência de que as coisas não são como estão dizendo por aí na mídia. E não são. E existe, sim, essa memória, essa conexão, né? Essa conexão. E essa conexão, ela pode acontecer antes. Eu vou seguir... Não vou seguir, não. Bom, voltando ao MOB, que eu vou chegar lá nesse ponto também. Mas voltando ao MOB, então o MOB, é importante que a gente saiba que o nosso corpo físico ele vai refletir a nossa realidade psíquica. O MOB faz parte do perispírito, tá? Da mente. Então, a mente faz parte, é o aparelho psíquico que o espírito manipula. Ele utiliza o perispírito, utiliza a mente para se manifestar na dada dimensão que ele está, seja a dimensão material, seja a dimensão espiritual. Então, esse MOB traz as nossas informações que estão lá no perispírito. E se a gente tem informações que estão relacionadas, por exemplo, a traumas, ou a culpas, ou ao que for, a depender do que for, esse núcleo energético maior, ele pode modificar o MOB. E aí o MOB pode modificar o corpo físico. Então, naquelas divisões meiose que ocorrem ao longo do trajeto, né, pós-fecundação, para formar um embrião, ali, aquelas divisões todas. E aí ocorre o emparelhamento, né, do DNA materno com o paterno, para ali ter aqueles crossing overs, ou então supressão de alguns genes. Tudo isso é influenciado por este MOB. Seja de forma mais consciente, ou seja de forma inconsciente. Talvez vocês tenham visto nas aulas anteriores falar sobre Ian Stevenson, que estudou as marcas de nascença. E aí a gente está falando de um psiquiatra infantil americano. Na verdade, ele era canadense, mas ele era da Universidade da Virgínia, dos Estados Unidos. E ele estudou pessoas que vinham com marcas de nascença, crianças com marcas de nascença, crianças que também traziam suas memórias, né, de vidas passadas. Essas marcas de nascença, elas não estavam relacionadas com o que a pessoa tinha feito, na maioria das vezes, mas com o que a pessoa tinha passado. Então, existem relatos interessantes, inclusive pessoas que vinham com marcas como se fosse entrada da bala e saída da bala. Aí ela tinha um afundamento aqui, uma área de saída aqui, né? E aquela pessoa ela não tinha matado, ela tinha sido assassinada. Ela tinha passado por um trauma tal, aquele trauma levou a imprints nesse perispírito, nesse MOB, que se refletiram de alguma forma naquele corpo físico. Então, acontecimentos anteriores, ele chama isso da personalidade anterior, acontecimentos na personalidade anterior poderiam ser traduzidos no novo corpo físico.
Daí a importância da gente ir compreendendo o que se passa com a gente. Porque ali a gente está falando de trauma físico que leva a uma alteração física. Mas existem traumas psicológicos que podem também levar a determinados bloqueios, a determinadas situações que a gente passa na vida seguinte, na próxima reencarnação. De reencarnação compulsória, como é que o espírito, já que ele está na compulsória, ele vai ter atuação no MOB? Ele não vai ter, é de forma inconsciente. Inconsciente, É de né? forma inconsciente. Obrigada. Porque o MOB faz parte do aparelho psíquico, da mente. E é aquela mente que vai atuar de forma também compulsória, do jeito que está ali, vai se expressar. Então, a expressão é como se fosse um DNA psíquico que representasse ali aquele DNA físico do corpo físico. Ah, Lucinha, fala. Oi, na realidade, eu queria só aproveitar uma coisa. Você está trazendo muito a coisa do psíquico. E eu acho uma das coisas fundamentais da casa aqui esse olhar da psicologia junto com o espiritismo. Porque a gente fica muito preocupado com essa coisa da nossa reencarnação, do que a gente faz e tal. E a gente pensar que quanto mais a gente trabalhar agora o nosso processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, ampliação da consciência, olhar as coisas como a colega ali da frente falou, como ela mudou a percepção dela a partir de uma fala aqui hoje. Então, são essas formas que eu fico vendo a importância do que a gente está fazendo aqui hoje. E desse olhar psicológico, da gente trazer, porque a gente é espírito, mas agora estamos aqui personagem, espíritos nesse personagem. Então, se a gente trabalhar, a importância da gente trabalhar esse personagem, por isso que eu gosto muito desse olhar que vocês trazem na aula, sempre linkando com a psicologia. Isso. E trazendo para a pessoa, né, Lu? Trazendo para a pessoa, para o nosso processo. Trazendo para você o seu processo. A gente sempre ouve aquelas falas assim, como você trouxe aqui hoje, fulano passa por isso, o que é que ele fez na outra vida para estar passando por isso? Ou então, eu sou assim porque meus pais... Isso. E aí traz assim, por que a gente está passando por isso? O que é isso? Assim, com essas escolhas, de que forma eu posso enfrentar isso? O que isso me proporciona de crescimento? Então, esse olhar ajuda a gente, e a gente faz aquele link, evolução espiritual e desenvolvimento da personalidade. Exatamente. Então, quando a gente está, eu estou buscando o quê na casa espírita? A evolução espiritual. Eu estou buscando o quê? Desenvolver minha personalidade. Então, vamos, olha, esse olhar que eu gosto muito. É isso mesmo. Obrigada, Lu. E, bom, desenvolvimento fetal. Então, a ligação fluídica vai se fortalecendo ao longo da gestação. Lembre que eu descrevi a ligação fluídica que eu percebi na minha filha, que foi 1 ano antes de eu engravidar dela. 1 ano antes, eu já percebia ela junto de mim. Então, essa interferência, essa associação nossa, já vem aí dessa época antes de eu, de fato, engravidar. Acontece isso sempre? Não, não acontece isso sempre. Mas pode acontecer. E aí, em geral, quando o espírito reencarna, ele passa por esse processo de perturbação, que é esse processo de perturbação, é como se fosse uma obnubilação que vai levar, talvez, a um processo de sono, como se fosse esse mergulho na reencarnação. E que Allan Kardec descreve que essa perturbação do nascimento é semelhante à da morte. Porém, a do nascimento pode ser uma coisa maior, mais prolongada. Por quê? Porque a pessoa, quando reencarna, ela vai se distanciando das suas lembranças, vai entrar num novo personagem, vai formar uma nova consciência, uma nova personalidade, ali, um novo personagem. E quando a pessoa desencarna, ao contrário, ela tem acesso às suas memórias, em geral, ou pelo menos parte dessa memória. Então, a gente entra nesse processo progressivo de inconsciência, de hibernação. Mas, nesse processo, nós estamos ali coladinho com o perispírito materno. E, sim, existe uma interação muito forte.
E só quem é mãe aqui talvez saiba o quão é forte essa interação, o quanto, às vezes, a gente até se sente diferente, passa por gostos diferentes também, passa a gostar do que não gostava muito antes. 5 minutos eu tenho? Então, existe essa interação. As lembranças do passado vão se tornando cada vez mais fracas. E eu já falei da interação deles, dos perispíritos, né? Materno e reencarnante. E aí vamos à adaptação à vida. A reencarnação se completa na puberdade. Isso, gente, claro que é relativo, né? É amplo falar de puberdade, mas o que a gente vê é que na fase inicial da infância, né, quando é bebê e na primeira infância, 0 a 7 anos, essa criança ela ainda pode estar muito conectada ainda à dimensão espiritual. Então, ela também dorme mais. Ela também, Ian Stevenson, voltando a Ian Stevenson, as pessoas com quem ele trabalhava com lembrança de memória eram crianças. E ele trazia que essas memórias eram mais comuns entre 2 e 5 anos de idade. Porque é essa fase que você ainda está meio lá, meio cá. Está encarnado, está aqui, está vivendo, está em família, mas consegue mais facilmente acessar essas memórias. Não todos, mas algumas crianças, né? É também nessa fase que as crianças têm seus amiguinhos invisíveis, conversam. Não sei se alguém aqui já teve amiguinho invisível, ou se tem alguém da família que teve amiguinho invisível, que bate papo, que conversa. E, bom, ao chegar nessa fase, também não sei se vocês já ouviram falar daquela teoria dos setênios, que é de Rudolf Steiner, um filósofo austríaco, que dividiu as fases da vida de 7 em 7 anos, mostrando que a cada 7 anos, isso também é uma média, ele dividiu pela população que ele estudou, existe uma transformação, um salto de um setênio para o outro. Então, nesses primeiros setênios, também a criança desenvolve muito a parte física. A partir de 7 anos, em geral, a criança já começa a se conectar mais com a sociedade. Então, ele deixa de ser só família ou escola, e ele já começa a ter um contato maior com a sociedade, e se entender mais como um indivíduo, com seus gostos, com suas vontades. Até chegar na adolescência, onde, de fato, é necessário essa diferenciação. E por isso que alguns pais e mães falam assim, queria tanto meu filho como era antes, né? Quando chega na adolescência. Eu gosto muito da adolescência. Eu acho que é quando a pessoa chega, de fato, né? Aquele espírito chega ali, de fato, mostrando quem ele é. E aí ele é diferente de pai e mãe. E isso, às vezes, incomoda muito pai e mãe, né? Mas, se a gente olhar bem, existe uma beleza nessa chegada aí do espírito. Se a gente consegue continuar próximo dos nossos filhos, mantendo um bom diálogo, uma boa conversa, né? É claro que a gente vai construir aí laços muito mais fortes, enquanto alguns pais que não conseguem manter esse vínculo, né? Esse diálogo, essa transformação, talvez, desses laços, né? Que vão se tornando mais de amizade, de orientação, esses pais, às vezes, se afastam mais dos seus filhos, e isso, às vezes, torna um abismo tão grande que é difícil reconectar. Sim, e aí, nessa fase, Ian Stevenson descreve também que, nesta fase, que a criança está entrando na puberdade, ela tende a esquecer suas memórias. Se ela tinha memórias de vidas passadas, ela tende a esquecer essas memórias. E isso é o que a gente espera realmente, porque é necessário que a pessoa, né, pegue aquela encarnação e vá viver aquela encarnação. A gente não pode viver pensando no passado.
na reencarnação passada. E é isso, gente. Tenho que terminar. Reencarnar é renascer, é recomeçar, é reiniciar, é um novo ponto de partida. E eu espero que a gente esteja sempre apto a aproveitar essa beleza de ser sempre um aprendiz nessa vida. Obrigada. Tem mais perguntas? Vai pergunta agora ou não? Acabou. Obrigada, Acabou. gente. Muitíssimo obrigada. Todos nós agradecemos muito essa noite.